meme que vem se popularizando bastante na internet nos últimos tempos é o meme de chamar algum personagem de anime de bucha ou uma fraude. Podemos identificar diversos personagens que podem ser chamados desse jeito, que quando eles são apresentados são como se eles fossem os personagens mais fortes do mundo, ou que ele tem alguma posição extremamente importante, mas que ao passar do anime ele demonstra não ser digno dessa tal apresentação. E esse termo é bastante utilizado também dentro da fanbase de Jujutsu, onde vários personagens já receberam esse título, como por exemplo o Yuta, o Megumi ou mais recentemente os alienígenas de Jujutsu Modo. Porém tem um personagem que na minha opinião merece muito, mas muito, o título de maior fraude da história desse anime, que é o Naoya. Ou de estar interessado em homenzinho loiro misógino. Salve rapaziada, eu sou o Garyu e bora fazer um vídeo aqui um pouco descontraído para falar de um personagem novo que apareceu na terceira temporada de Jujutsu Kaisen e o motivo de eu considerá-lo uma fraude. Claramente esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers do que vai acontecer mais pra frente nessa temporada, então já estejam avisados porque bora lá. E como deu pra perceber logo em sua primeira fala, o Naoya é um grandíssimo filho da pupa. Ele é um cara com uma autoestima absurda que visualmente não via mulher como pessoas iguais a ele, estando crente também que seria o novo chefe do clã Zenin, agora que o Naobito, né, o seu pai, havia morrido. Inclusive já farmando aura logo de cara quando se encontrou com os outros dois candidatos e bloqueou facilmente os golpes deles. Mas a realidade caiu como uma bomba na cara dele, porque ele ficou sabendo que o Naobito fez um trato com o Toji em acolher o Megumi para o clã, mas não tinha feito isso ainda por intercessão do próprio Satoru Gojo. E então no testamento do Naobito ele deixou bem claro que se o Gojo tivesse incapacitado ou morto, o clã teria que acolher o Megumi e além disso transformá-lo em um líder, dado a técnica amaldiçoada absurda que o Megumi possuía, né? E aí que aconteceu a primeira mogada na cara que o Naoya sofreu no anime inteiro, e logo numa das primeiras cenas que ele apareceu. Aí quando ele soube disso, ele vai pé da vida para cima do Itadori, porque ele sabe que o Itadori estava sendo jurado de morte, que o Megumi era amigo dele. E então, quando ele chegou lá perto do Itadori, o Megumi ainda não estava lá, mas ele decidiu ir para cima do Itadori e do Chozo, que estava ali no local também na hora. E então começa o combate farmando uma aura absurda, né? Peitando os dois e dando 50 golpes por segundo no Chozo, enquanto arrumava o seu cabelo. E após todos esses golpes no Chozo, ele obviamente foi brutalmente molestado após sofrer apenas um único golpe. É verdade que esse golpe foi devastador, tá ligado? Mas se comparar que foi o primeiro acerto do Chozo nele, fica meio vergonhoso, né? Ainda mais que ele tá de joelhos quase morrendo. E eu também omiti outro fato que aconteceu durante essa luta também, que quando o Yuta interviu, né, apareceu lá pra pegar o Itadori, meio que o Naoya ficou, meu Deus do céu, tá ligado? E ainda teve que pedir ajuda do próprio Yuta pra sair vivo dali, mano. Simplesmente brutal. O cara foi humilhado duas vezes em apenas 2 episódios. It's over, Puberta. Mogado pelo chat. Mas não é de hoje essa sua fascinação em ser brutalmente mogado pelos outros, tá ligado? Não, isso veio desde criança, porque tem uma cena no mangá onde mostra ele todo alegre com seus incríveis 7 anos de idade, e ele ficou sabendo do assunto do momento, em que um cara ia ser disposto do clã por não possuir nenhuma técnica ou energia amaldiçoada. Claro que ele ficou se achando, tá ligado? Porque isso nunca aconteceria com ele, porque ele era um gênio. Até ele dar de cara com esse cara que foi deposto do clã, né? Já que ele foi literalmente mogado só na presença do Toji, mano. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E o dano que essa mogada teve no cérebro dele foi tão absurdo que ele idolatrava secretamente o Toji até os dias de hoje. E por isso também ele odiava um pouco a Maki, porque ela tinha a mesma condição do seu ídolo. E também porque ela era mulher, mas aí já é outros 500. E puxando o gancho aqui que aconteceu a maior humilhação que o Naoya sofreu em toda a sua vida, já que ele viu essa mulher que ele fez tão pouco caso, sempre menosprezou a vida inteira, literalmente massacrar o clã inteiro dele. E não apenas isso, solar ele. E mesmo depois de toda essa situação, ele saiu vivo dessa batalha, mas todos ferrados. E mano, lembra que eu falei que a primeira frase dele já foi algo absurdo? Bem, bora
vai voltar pra ela antes de falar a próxima humilhação que ele sofreu no anime, que ele estava caçoando da Maki por ter sofrido o que sofreu em Shibuya, e que ela merecia, porque mulheres que não sabem o próprio lugar e que não andam a 3 passos atrás do homem deveriam ser esfaqueadas pelas costas e irem de Vasco. E meus amigos, adivinha só o que aconteceu? Essa empregada ao qual ele falou isso era literalmente a mãe da Maki. A mãe da Maki já tava completamente pistola de tudo que ela passava naquele clã, tá ligado? Que inclusive fica aqui de curiosidade que ela representava o que aconteceria com a Mai se ela seguisse a vida de submissão que já havia aceitado desde quando criança, e que só não seguiu com isso porque a Maki interviu. E ela meio que se fez ir de Vasco, mas não antes de dar uma facada nas costas do Naoya, que tava todo ferrado no chão após a batalha com a Maki. Ou seja... Mas ele não cansou de passar vergonha não, cara. Ele queria ser a fraude suprema do mundo dos animes. Porque o que acontece? Ele morreu nas mãos de uma não feiticeira Jujutsu, e isso possibilitou ele voltar como uma maldição após a morte, não é? Uma maldição que eu não vou mentir não. Ela era muito absurda porque potencializava a técnica amaldiçoada dele, tá ligado? Ele poderia ir numa velocidade absurda agora. E praticamente estava assolando todo mundo que estava batalhando contra ele, tá ligado? Inclusive a própria Maki, que teve que fazer um treinamento mental ferrado pra conseguir ir de igual pra igual com ele e após isso derrotá-lo. E mesmo assim, somente o derrotou com a ajuda de 2 usuários reencarnados e do próprio Kamo. Ou seja, não foi uma morte tão humilhante, essas coisas, tá ligado? Ele deu até sinais de ter feitos aqui. Só que o mais irônico aqui não é essa batalha ou o que aconteceu nela. O irônico é que você já viu esse meme aqui de 2014 do Facebook? Ele literalmente passou por isso, tá ligado? Ele menosprezou a mulher a sua vida inteira, e quando ele reencarnou com uma maldição, meio que o formato que ele tinha, um dos seus ataques, parecia uma V. É, isso aí que vocês estão imaginando. E também a expansão de domínio que ele conseguia fazer agora, que ele era uma maldição, tinha a característica mais feminina possível. Literalmente um formato de uso. Sim. Esse foi o final do Naoya, mano. O cara nem depois de morto deixou de ser humilhado, né? Pelo menos ele conseguiu ter os seus 15 minutinhos de mais forte do que a Maki. Parabéns aí, é o maior título da história que o Naoya conseguiu no anime inteiro. Mas falando sério agora, né, deixando de ironia, ele até que teve uns feitos, tá ligado? Tipo o grande feito de que por mais que ele odiasse mulher o anime inteiro e até fez uma piada que insinuava que ele meio que estudou a Mai, ele por algum caramba de motivo tem uma tonelada de fã mulher. E o que chega a ser muito bizarro. Ou não, né, já que existe um monte de mulher de